Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Nossa Mãe Maria Santíssima. Graças a Deus, graças a Deus. O dia reflete aquilo que está em nós. O meu dia vai refletir o que há dentro de mim. Por isso a importância de nos prepararmos antes de dormir. Antes de dormir, se você se prepara, o que acontece? O seu corpo vai relaxar e ali ele vai recuperar as perdas do dia. É como se você colocasse o seu carro para uma revisão. Você coloca o seu carro lá, vai ser feita uma revisão, vai reparar o que possível é ser reparado e você, como condutor do seu carro, você vai para a sua casa. Qual é a nossa casa? O mundo espiritual. Neste mundo de origem de todos nós, ali relembramos o propósito que nos trouxe à escola da vida. Sim, por quê? Porque estamos a conviver com os nossos familiares espirituais. E estes, que são verdadeiramente almas que nos amam e amada por nós, eles vão nos ajudar a lembrar, a trazer estas lembranças, mesmo que bem lá no fundo da nossa mente, o propósito que nos fez reencarnar, quer dizer, nascer no plano físico. Sem dúvida nenhuma. Por isto, nós temos que, antes de dormir, preparar o ambiente. Imagina, você vai dormir de qualquer jeito. Nem o corpo descansa, nem seu espírito consegue se conectar com a família espiritual. Há muitas pessoas que não têm essa noção, que vai cansar, exausto, e nem sequer uma prece faz, nem cuida do próprio ambiente físico. E ali atrai o quê? Espíritos fora da lei. Sabe espírito fora da lei? Sabe estes que nós chamamos de ladrão? Esses ladrões, esses aproveitadores? No mundo espiritual também acontece. Quando você vai dormir de qualquer jeito, o seu campo energético está aberto. É como se a sua casa estivesse aberta, proporcionando assim esses ladrões de se aproveitarem. Outro fato que, inclusive, o Gilberto vem sempre falando aqui: cuidado com o que você assiste antes de dormir. Cuidado! Imagina, você vai dormir sobre a vibração de um filme de terror. Aquela vibração, aquelas energias estão interagindo com a sua mente. Então, quando o seu corpo dorme, seu espírito ele é atraído por aquelas zonas vibracionais. Aquela zona de sofrimento, enfim, onde esses filmes foram tirados. O mesmo acontece quando você vai dormir sobre vibrações de um filme pornográfico. Eu vou assistir um filme aqui, eu estou sozinho mesmo, ou até mesmo com o companheiro, com a companheira. Você é levado a estas zonas. Sim, por quê? Porque é vibração, conexão vibracional. Ou até mesmo filme de muita morte, muita violência. Para dormir, nós temos que apaziguar a nossa alma e também o nosso corpo. Olha, sempre ouvir dos espíritos que televisores não é bom ter no quarto. Não é bom. Porque se você, mesmo que você goste de assistir ali uma missa, um culto, uma pregação, mas se você esquece no canal de televisão, canal aberto, e esse canal aberto começa, aí você dorme, deixa ela ligada, ele vai irradiando o quê? Aquilo que vai sendo mostrado. A televisão é como uma porta, essa porta fica aberta. É uma irradiação de uma energia que entra na sua casa. Então, se você não prestar atenção, essa irradiação negativa vai ali impregnando-se dentro do seu ambiente, impedindo você de relaxar.
São detalhes. Gente, a vida é feita por detalhes. Detalhes pequenos que vão formando um todo. Então precisamos alerta ficarmos. Precisamos, sem dúvida nenhuma. Não é mesmo? Bom, nós vamos aqui trazer todas as informações que recebemos da espiritualidade. O tema do programa de hoje é uma pergunta que fora trazido por Dom Carlos Ramires. A sua vida parou? A sua vida parou? É o tema do programa de hoje que vai ser abordado por Dom Carlos Ramires. E nós vamos falar sobre isso. Mas eu te convido para orarmos. Oração. Poxa vida, né? Quem sabe um dia, eu acredito nisso, toda a humanidade vai entender que uma oração, uma prece, uma reza, como queira chamar, não é apenas um ato religioso, como infelizmente ainda fora, infelizmente fora embutido na mente do ser, do homem, do ser humano, né? Quando entendermos claramente que uma oração é uma conexão que nós fazemos com o plano superior, com Deus. Com Deus, não tem problema dizer eu vou orar a Deus, não tem problema. Pois Deus, Ele se manifesta no amor daqueles que por amor vêm nos ajudar. Então quando nós oramos a Deus, estamos sim nos conectando a seres amorosos que não vão medir esforços para nos ajudar naquilo que queremos. Então, eu creio que um dia essa humanidade irá entender que uma prece nada tem a ver com a religião que se comunga, mas com a sabedoria. O sábio, ele entende que ainda muito precisa aprender e que ele não é capaz de realizar nada se não tiver forças extras a ajudá-lo. Por isso, ele sabiamente para um pouco, respira fundo e pede a Deus força para poder realizar o que Ele quer. É o que nós vamos fazer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver, Senhor, além das aparências, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja, Senhor, tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja.
nos fortalecemos muito. Olha, eu em particular, eu amo essa prece. Eu acredito fielmente que se eu conseguir, eu acredito que se eu, não falo de ninguém, eu falo de mim, se eu conseguir implantar 1/3 do que essa prece me ensinou a pedir a Deus, a minha vida vai melhorar muito. Olha, eu peço paz, peço sabedoria e peço força. Peço que eu tenha condições de olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Mas não adianta eu só ficar pedindo. A prece é bonita, palavras belas, mas não adianta eu simplesmente repetir as palavras e não buscar implantá-las no meu dia a dia. Então, quando eu me deparo com um problema, eu procuro lembrar sempre dessas preces. Quando eu me deparo com uma situação de um relacionamento humano, sabe, uma pessoa humana que está fazendo mal, eu lembro da prece, que eu possa enxergar com os olhos cheios de amor, para que eu veja o que há de bom em cada um, para que a minha língua, da minha boca não saia nenhuma maldade. E isso já faz a diferença. Já pensou eu ser tão bom e alegre que as pessoas que se aproximarem de mim sentir a presença de Deus? Poxa, isso é gratificante, isso é maravilhoso. Então, por que não vigiar o que eu faço para ver se realmente as pessoas agradam-se estar do meu lado? Não por mim, mas para que eu seja o quê? Para que eu possa refletir em mim o amor de nosso Senhor. Por que não, gente? Aí você pode dizer assim, mas isso é pretensão. Não, por que não? Por que não todas as pessoas que se aproximarem de mim sentir a presença de Deus? Por que não, gente? Para mim, Deus se faz presente nos seres vivos, em todos eles, quando eles agem por amor. O Cristo definiu muito bem quem é Deus. Para nós que ainda somos pequeninos na compreensão desse universo que é infinito, Jesus definiu bem quem é Deus. Deus é amor. Se há amor no teu coração é porque Deus está em você. Quando você se afasta do amor, você fica à mercê do mal. A manifestação do mal começa a agir. Por quê? Porque está faltando amor no coração. Mas está faltando quem? Deus. Está faltando Deus. Poxa, o exemplo maior foi deixado pelo Cristo Jesus. Quando ele próprio diz, eu e o Pai somos um, para mim fica claro. Olha Jesus em sua coerência. Ele diz que Deus é amor. E quando ele diz que ele e o Pai é um, é porque ele está repleto do amor. Ele está repleto de Deus nele. E tudo que ele fez por amor. Enquanto o ser humano estava ali o bombardeando de calúnias, o que Jesus fazia? O que Jesus fazia com aqueles que o perseguia? Amava, de fato amava. Tanto que na crucificação, sendo ali punido por amar, ele diz, Senhor, perdoa-os, pois estes pequeninos não sabem o que fazem. E deixou a sua lição dizendo, quando alguém bater a sua face, dê a outra. Quando alguém te fazer o mal, faça o bem a este. Ame os teus inimigos como ama os teus amigos. Palavras de Jesus, ensinamentos de Jesus. Então o que nós temos que fazer? Praticar. Para quê? Para que tenhamos realmente a presença de Deus em nós. Que não seja apenas da boca para fora, mas que seja pelos exemplos. Não adianta falar bonito, não adianta eu vir aqui e começar a falar bonito, ai que belas palavras, e os meus atos não corresponderem ao que eu falo. Isso é hipocrisia, coisa que Jesus combatia. Tanto que no Evangelho você vai encontrar sempre essa palavra, afasta-se de mim os hipócritas.
e os fariseus eram aqueles homens dito cultos que só vivia na hipocrisia. Então, não podemos ser hipócritas naquilo que acreditamos, naquilo que falamos, naquilo que queremos. Eu não posso pedir a Deus sabedoria, força, que feche os meus ouvidos à calúnia e dar atenção aos caluniadores. Eu não posso pedir que feche a minha boca das maldades, tranque a minha língua de falar mal dos outros e continuar falando. Não é mesmo? Não posso ser hipócrita com aquilo que eu acredito. Bom, vamos passar então a palavra a esse amigo espiritual, Dom Carlos Ramírez, que nos faz uma pergunta. A sua vida parou? Preste atenção nas suas palavras. Cristo veio para ensinar aos homens a buscarem no caminho da luz, a encontrarem no reino de Deus, vivendo da forma com que Ele ensinou, sendo leal, sendo amigo, sendo verdadeiro, e ensinando cada um a se reformar, a perdoar, a amar, e livrarem-se das tentações que colocam os seres humanos a se perder. São as fraquezas de cada um que prejudicam a jornada evolutiva. O Cristo veio para trazer mudanças. As mudanças são dentro de cada um e dentro do tempo que cada um se coloca para mudar. Só existe um tempo, o agora. Acelerar ou não acelerar esse tempo depende de cada um. Aprender ou não aprender depende de cada um, da sua vontade. É a sua vontade que te faz progredir, é a sua vontade que se faz curar, é a sua vontade que te traz prosperidade. As respostas que tu precisas estão em ti. Vós sois deuses, afirma o Cristo, e sois mesmos. Basta alimentar de conhecimento que vocês romperão todas as barreiras que bloqueiam as vidas. Não existe vida parada. Existe mente ociosa. Mas a vida não para. Mesmo que lentamente ela caminha. Ninguém retrocede. Todos param e avançam. Retroceder, não. Estamos aqui para ajudá-los. Estamos aqui para fazer com que a vida tenha um sentido melhor e que cada um se redescubra filho de Deus, abençoado por Nossa Senhora, fortalecendo a sua fé, acreditando sempre que a ajuda é permanente. Jamais se ouviu dizer em todos os tempos da história que algum espírito, que alguma luz, que algum anjo deixou de ajudar por esquecer de alguém. Às vezes quem esquece é quem pede ajuda. Mas quem vem para ajudar, ajuda permanentemente. É para isso que estamos aqui. Deus bendiga a todos. Graças. Obrigado, meu irmão Dom Carlos Ramírez. Obrigado. A sua vontade é que te faz progredir. A sua vontade é que te faz progredir. Obrigado, meu irmão Dom Carlos Ramírez. Obrigado pelas palavras e ensinamentos. Obrigado de coração. As nossas vontades é que nos faz progredir. Eu separei aqui, tem tudo a ver com o que o Dom Carlos Ramírez falou, um poema. O poema de Bastos Tigre.
um servo de Deus que viveu aqui no Nordeste do Brasil de 1882 a 1957. O poema chama-se A Vitória da Vida. Pobre de ti se pensa ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imagina perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esborrou assim em fracasso, ainda muito antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado, antes mesmo de haver a luta começado. Pense em grande e os teus feitos crescerão. Pense em pequeno e irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao que o alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe o mais forte o disco lança. Mas o que, certo em si, vai firme em frente, com a decisão firmada em tua mente. Graças a Deus. É um poema que nos fortalece para entender que tudo está no nosso pensamento. Eu sou o poder, eu sou a força, como disse Jesus, eu sou o Deus da minha vida. Então eu tenho o poder sim de transformar quando eu creio que tudo eu posso. Tudo torna-se possível quando eu creio. Paulo de Moraes, por gentileza. Os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Continua aqui Jean Baptiste Rustin no prefácio de Os 4 Evangelhos. Quando, no mês de dezembro de 1861, fui convidado a ir à casa de Madame Collignon, que eu não tinha satisfação de conhecer, e a quem devia ser apresentado para apreciar um quadro mediunicamente desenhado, representando um aspecto dos mundos que povoam o espaço. Lá fui. 8 dias depois, voltei à casa de Madame Collignon, com o intuito de lhe agradecer o acolhimento que me dispensara por ocasião da visita que lhe fizera para ver aquela produção mediúnica. Ao cabo de breve conversação sobre generalidades, como só ia acontecer entre pessoas que mal se conhecem e que ainda não se acham ligadas por quaisquer relações de sociedade, tratei de retirar-me. No momento em que me preparava para sair, Madame Collignon sentiu na mão a impressão, a agitação fluídicas bem conhecida dos médiuns. Agitação fluídicas, impressão bem conhecidas dos médiuns. E só os médiuns conhecem, ou aqueles que estão ali atentos ao funcionamento dessas comunicações. Comentamos nós aqui do mundo espiritual com o mundo corporal. Um espírito desejoso de se manifestar ali estava presente. A instâncias minhas,
ela condescendeu em se prestar à manifestação mediúnica, e no mesmo instante, a mão, fluidicamente dirigida, escreveu o seguinte, abre aspas, é transitória a época em que vos achais. Em toda parte, os obreiros da destruição se esforçam por destruir os antigos monumentos já solapados nas suas bases. Outros procuram construir novos monumentos onde se possam abrigar as almas inquietas. Mas, em geral, os que destroem instrumentos inconscientes e irrefletidos não se preocupam com que deva substituir o que for destruído. Os que tratam de construir não se mostram seguros a respeito das bases em que hajam de assentar o monumento do futuro. A vós, espíritas, é que incumbe reunir os materiais esparsos, escolher as pedras boas para sustentarem o edifício do futuro, eliminar cuidadosamente tudo o que do tempo tenha recebido a marca da vetustez e dispor os fundamentos do templo onde a verdade terá seus altares e donde espargirá sua luz. Metei mãos à obra, pois que os espíritos indecisos flutuam entre a dúvida que lhes semeiam nos corações e a fé daqueles que precisam. E também eles precisam. Seus olhos nada mais podem distinguir nas trevas de que os cercaram e buscam no horizonte uma luz que os ilumine e, sobretudo, que os tranquilize. Cumpre que essa luz lhes seja mostrada, porquanto desapareceu a confiança que depositavam nos dogmas da Igreja. Falta-lhes esse apoio. Apresentai-lhes o esteio sólido da nova revelação, que eles, enfim, reconheçam que o Cristo, essa nobre e grandiosa figura que lhes foi mostrada, pairando do alto da cruz ignominiosa sobre o mundo, não é um mito, nem uma legenda ou uma lenda. Mostrai-lhes também que os véus em que o envolveram é que o roubaram aos olhares deles, não lhes permitindo ver mais do que uma forma indecisa, incapaz de lhes satisfazer a razão. Mostrai-lhes que os milagres, proclamados maquinalmente por uns e negados por outros sistematicamente, são atos naturais derivados do curso ordinário das leis da natureza e cuja impossibilidade só existe na ignorância do homem relativamente a essas leis. A vós, pioneiros do trabalho, cabe a tarefa de preparar os caminhos enquanto esperais que aquele que há de vir para traçar o roteiro comece a sua obra. Com esse objetivo, nós, ó bem-amados, vimos incitar-vos a que empreendais a explicação dos evangelhos em espírito e verdade, explicação que preparará a unificação das crenças entre os homens e à qual podeis dar o nome de revelação da revelação. São chegados os tempos em que o Espírito que vivifica substituirá a letra que produziu seus frutos, de acordo com as fases e as condições do progresso humano, e que agora mata, se mal interpretada. Ponde-vos à obra, trabalhai com zelo e perseverança, coragem, atividade, e não esqueçais nunca que sois instrumentos de que Deus se serve para mostrar aos homens a verdade. Aceitai com simplicidade de coração e reconhecimento o que o Senhor vos dá.
Tende sempre nos vossos pensamentos e atos a humildade, a caridade, a abnegação, o amor e o devotamento aos vossos irmãos, e sereis amparados e esclarecidos. Quando todos os materiais estiverem reunidos e for chegado o momento de se tornar conhecida, de publicar-se esta obra destinada a carregar, ou melhor, a congregar todos os dissidentes de boa fé, ligando-os por um pensamento comum, sereis prevenido. Dezembro de 1861. Assinado Mateus, Marcos, Lucas, João, assistidos pelos apóstolos. Diante dessa manifestação que me concitava a empreender com o concurso do médium Madame Collignon, este grande trabalho da revelação, sentimos-nos tomado de uma surpresa imensa, cheio ao mesmo tempo de alegria e do temor de não sermos capaz nem digno do encargo que nos era deferido. Perguntei quando devíamos começar e nos foi indicada a semana seguinte. O trabalho, meus amigos, olha só o que conta Rustam. O trabalho ia ser feito por 2 entes que 8 dias atrás não se conheciam. Chamados desse modo a executar essa obra da revelação, que certamente de nosso moto próprio não ousaríamos tentar, incapazes, ignorantes e cegos que éramos, metemos ombros à tarefa. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustam. Obrigado, Paulo de Moraes. O programa Madrugada com Deus encerra-se por hoje. Amanhã estaremos de volta. Agradeço a sua participação no programa. Deixe o seu depoimento. Peço que os depoimentos sejam mais sucintos possíveis para que caiba aqui na tela, tá? Caiba aqui, ó. Porque senão fica muito grande e não dá para colocarmos. Mas dê o seu depoimento, que é fundamental para estimular a fé naquelas pessoas que ainda não têm a fé que você tem. Amanhã, juntos, no mesmo horário. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.